E aí pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar sequência no nosso curso de Física Geral 1, FI 051. Na última aula nós vimos o movimento de uma partícula em uma única dimensão. Hoje nós vamos expandir essa teoria para um movimento em 3 dimensões, em 2 e 3 dimensões. Na aula anterior, nós definimos a posição, o deslocamento e a posição. Nessa aula, dado um sistema tridimensional, então aqui, vamos supor que aqui eu tenho o eixo Z, aqui eu tenho o eixo Y, e aqui eu tenho o eixo X, certo? Então eu tenho uma dada posição aqui no eixo, com relação ao eixo X, Y e Z, que eu posso chamar de uma posição inicial, R0, sendo que esse R0 ele vai ser um vetor, dado por o componente X mais a componente Y mais a componente Z, na direção X, Y, Z. E aí essa minha partícula pode se deslocar para uma posição R1, certo? O R, que ela está, com relação à posição R0, uma distância, que a gente pode chamar de ΔR, que é o deslocamento. Então, R1. Aqui eu vou colocar o índice 0 para mostrar que é a posição inicial. Tá? Então, o meu vetor R1 vai ser igual a x1 na direção I, mais y1 na direção J, mais z1 na direção K. E com isso eu consigo definir o meu vetor de deslocamento, ΔR. O vetor de deslocamento ele vai ser x1 menos x0 na direção I, mais y1 menos y0 na direção J, mais z1 menos z0 na direção K. Então, na aula passada, nós trabalhamos apenas com a direção X. Agora nós estamos trabalhando com as 3 direções. Então, esse seria o nosso vetor de deslocamento. E aí, com isso, nós podemos definir a velocidade. Tanto o vetor velocidade média, o vetor velocidade média, que vai ser o deslocamento com relação ao tempo. Ou seja, ele vai ser a mesma coisa aqui, R1 menos R0, meu vetor R menos o vetor R0 dividido pelo intervalo de tempo. Ou ainda, eu posso abrir esse vetor, isso aqui, olhando no slide anterior, vai ser x1 menos x0 na direção I, mais y1 menos y0 na direção J, mais z1 menos z0 na direção K. Isso tudo dividido por ΔT. Ou ainda, a velocidade média, ela será a velocidade média na direção X, velocidade média na direção X, mais a velocidade média na direção Y, ou mais a velocidade média na direção Z. Certo? Também podemos definir a velocidade instantânea, a velocidade instantânea para o nosso intervalo de tempo tendendo a zero, nós caímos naquela
definição de derivada, né, velocidade instantânea, vai ser o limite de ΔT tendendo a zero, né, de ΔR ΔT. Ou ainda será a derivada, né, da posição, do vetor posição com relação ao tempo. Esse vetor posição, essa derivada do vetor posição com relação ao tempo, pode ser aberta em suas componentes, né, x, y, z, e também teremos componentes das velocidades. A velocidade, a componente na direção x, mais a componente na direção y, mais a componente na direção z. Tá joia? Então é assim que a gente define agora em 3 dimensões, né, o vetor velocidade instantânea. Aí temos um exemplo que fala o seguinte: um veículo está explorando a superfície de Marte. O módulo de aterrissagem é a origem do sistema de coordenadas e a superfície do planeta é plana, né? Nós temos x e y. O veículo, né, que será representado por um ponto possui componentes x e y que variam com o tempo de acordo com as equações. Então a gente está fazendo a aproximação, né, do local onde o veículo está se deslocando como sendo plano, né, região do planeta, e aí o deslocamento na direção x e na direção y são dados pelas expressões. Aí ele pede: calcule as coordenadas do veículo e sua distância no instante 2 segundos. Então, as coordenadas x, né, para o instante de tempo igual a 2,0 segundos, vai ser igual a 2,0 metros menos 0,25 metros dividido por segundo ao quadrado, né, vezes 2 segundos elevado ao quadrado. Posso cortar segundo com segundo, então eu tenho 4, né, vezes 0,25 vai dar 1 negativo, 2 menos 1 vai dar 1 metro. Então a posição x no instante de tempo igual a 2 segundos é igual a 1 metro. E a posição y no instante de tempo igual a 2 segundos vai ser igual a 1,0 metro dividido por segundo vezes 2,0 segundos mais 0,025 metros por segundo ao cubo, vezes 2,0 segundos elevado ao cubo. Então a unidade aqui, posso cortar segundo com segundo, posso cortar segundo ao cubo com segundo ao cubo, e eu fico tudo em metro. Então aqui vai dar 1 vezes 2, vai dar 2,0 metros. Aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né, vezes 0,025. Então é 2 elevado ao cubo vezes 0,025, dá 0,2. Aqui está positivo, então mais 0,2 metros. Então isso aqui vai ser igual a 2,2 metros. Então eu vou ter que o vetor posição, né, daquele veículo vai ser igual a 2,0 na direção y mais 2,2 na direção j. E a unidade aqui está em metros. Beleza. Agora, na letra B, calcule o vetor deslocamento e o vetor velocidade média no intervalo entre 0 e 2. A posição no 2 a gente calculou, vamos calcular a posição no 0. Né? Vou calcular aqui em cima, e aí eu só transfiro para lá. Então, x no instante de tempo igual a 0 segundos, isso vai ser igual
a 2 e isso aqui vezes 0. Então é o próprio 2 metros. E y, um instante de tempo, igual a 0 segundos. Isso aqui vai dar 0, porque está multiplicando pelo tempo, e aqui também está multiplicando pelo tempo. Então a posição é 0. Então agora, a minha posição inicial, R0, vai ser igual a 2,0i metros. Só se confirmar aqui, que eu acho que eu copiei errado. Aqui não é 2,0, é 1,0. Então vamos corrigir aqui. Então isso aqui é 1,0. Tá? E aí ele quer o deslocamento. Vou fazer aqui na frente. O deslocamento vai ser igual ao final, né? 1,0 i mais 2,2 j, isso em metros, menos 2,0 j, não, i, em metros. Então o deslocamento vai ser igual, eu vou 1,0 menos 2,0, isso vai dar menos 1. Menos 1,0 i e 2,2, menos 0 mais 2,2 j. Então esse foi o deslocamento, né, em metros. E agora ele pede também a velocidade média. Velocidade média no vetor vai ser igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então isso aqui vai ser menos 1,0 i mais 2,2 j, isso em metros, dividido pelo intervalo de tempo. É o tempo, 1 instante 2 segundos, menos 0. Então isso aqui vai dar menos 0,5 e 2,2 por 2 dá 1,1 mais 1,1 j. E aí a unidade, a gente está dividindo metro por segundo, então metro por segundo. Então quer dizer que ele tem uma velocidade negativa na direção x, média, e uma velocidade positiva na direção y. Vamos na sequência. Letra C, deduza a expressão geral para o vetor velocidade. Então, a expressão geral na direção x, a componente da expressão na direção x, vai ser a derivada, né, da posição x com relação ao tempo. Ou seja, é a derivada com relação ao tempo da expressão que descreve x. 2,0 metros mais menos 0,25. Aqui é menos 0,25 metros por segundo ao quadrado vezes tempo quadrado. Põe borracha aqui. Posso deixar isso aqui. Então, eu estava colocando parênteses aqui, mas tem um parênteses aqui. E eu vou colocar um colchete aqui. Né? Então, derivada do primeiro, né, é zero, né, derivada de constante, derivada do segundo, esse tempo aqui está ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,50 metros por segundo ao quadrado vezes t. Tá? Essa é a expressão para a componente x e a componente y, derivada de y com relação ao tempo
ou seja, a derivada com relação ao tempo, né, da expressão. Deixa eu voltar aqui para copiar a expressão. É 1,0t, então 1,0 metros por segundo vezes t, e o segundo termo 0,025, é mais 0,025 metros por segundo, acho que é o cubo, isso, é o cubo, vezes t ao cubo. Certo? Vou colocar um parênteses aqui e voltar lá. Vai ficar desse jeito. Então isso aqui vai dar 1, né? Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui vai dar 1,0 metros por segundo, e derivando isso aqui, vai dar isso aqui vezes 3, vai dar 0,075, mais 0,075 metros por segundo ao cubo, vezes t quadrado. Então essa aqui é a expressão componente y. A expressão geral, né, do vetor velocidade vai ser igual a 0,50 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo na direção i, mais 1,0 metros por segundo mais 0,075 metros por segundo ao cubo vezes t ao quadrado, tempo quadrado, na direção j. Então essa é a resposta. E calcule a velocidade instantânea no instante de 2 segundos. Eu estou sem espaço aqui. Ah, tem espaço aqui. Então eu preciso transferir essa equação para o outro lado. Então vamos lá. Então, bom que tem espaço. V, vetor velocidade, é 0,50 metros por segundo ao quadrado vezes tempo na direção i, mais 1,0 metros por segundo mais 0,075 mais 0,075 metros por segundo ao cubo vezes tempo ao quadrado na direção j. E aí ele quer essa velocidade no instante 2 segundos. Então, V, velocidade no instante de tempo igual a 2 segundos. Então, o vetor velocidade nesse instante vai ser 2 vezes meio aqui, vai dar 1,0, né, metros por segundo. O instante aqui, tempo, 2 segundos, corta com um segundo quadrado, vai ficar só segundo. Mais a componente j, 1,0 metros por segundo, mais 2 aqui ao quadrado dá 4, né? 4 vezes 0,075 vai dar 0,3. Então 0,30. Aqui vai ter um segundo ao quadrado, vou cortar com esse segundo, então vai ficar metro por segundo, J. E aí eu posso dar uma arrumada, velocidade, o vetor velocidade no instante t igual a 2 segundos, vai ser igual a 1,0 metros por segundo, aqui na direção i, mais 1,30 metros por segundo na direção j. Então essa é a resposta. Então vamos rever aqui, né? O exercício pediu para calcular
as coordenadas do veículo a uma distância e sua distância no instante de 2 segundos. Né? As coordenadas, a gente substituiu o instante de tempo 2 segundos e achou a coordenada x e a coordenada y, né? E a distância nós reescrevemos aqui, coordenada x, coordenada y, e a distância, desculpa, o deslocamento, né, na letra B. A distância seria essa, né? O deslocamento nós pegamos com relação à origem, né, e calculamos o ΔR, né? O vetor posição depois de 2 segundos menos a posição no instante t igual a 0 segundos. E achamos o deslocamento que é esse, depois foi pedido para calcular a velocidade média. Nós calculamos as componentes da velocidade média, né, que deu menos 0,50 na direção i, mais 1,1 na direção j, isso em metros por segundo. Depois ele pediu para calcular o vetor velocidade. Então nós derivamos as componentes e encontramos a relação, né, do vetor velocidade, e depois substituímos um instante de tempo igual a 2 segundos para encontrar o vetor velocidade no instante de 2 segundos. Então foi isso. Para o exemplo anterior, calcule os componentes do vetor aceleração média no intervalo de tempo 0 e 2 segundos. Ache a aceleração instantânea. Eu acho que eu soltei esse espaço aqui para falar sobre aceleração, mas aqui embaixo vai dar para falar. Tá certo? Então aqui a gente acaba, vamos falar sobre aceleração, né? Então, o vetor aceleração média, né, ele vai ser, né, o vetor velocidade, né, ΔV, a variação do vetor velocidade, com relação à variação do intervalo de tempo. E da mesma forma, né, para, né, ΔT tendendo a zero, o vetor aceleração ele vai ser a derivada do vetor velocidade com relação ao tempo. Lembrando que essa variação do vetor velocidade com relação ao tempo pode ser feita em suas componentes, né? Pode ser a variação da velocidade na direção x com relação ao tempo e mais a variação do vetor velocidade y, né, com relação ao tempo, mais a variação, né, do vetor velocidade j, da componente, né, do vetor velocidade j com relação ao tempo. Isso na direção k. E a mesma coisa, a aceleração aqui nós podemos trabalhar com as componentes, né, derivada da componente x com relação ao tempo, mais a derivada da componente y com relação ao tempo, mais a derivada da componente z com relação ao tempo. Tá joia? Então, dado isso, vamos para o exemplo. Então, para o exemplo anterior, calcule os componentes do vetor aceleração média no intervalo entre 0 e 2 segundos. Então, vamos voltar no exemplo anterior e vamos copiar a expressão para a velocidade, né? Eu vou copiar as componentes. Então, eu tenho que a componente x do vetor velocidade é 0,50 metros por segundo quadrado t. 0,50 metros por segundo ao quadrado t. E a componente y é 1,0 metros por segundo, 1,0 metros por segundo, mais 0,075 metros por segundo ao cubo, t ao quadrado. Se eu só confirmar, é isso mesmo. Então já temos as componentes da velocidade. O que ele quer? Ache a aceleração média nesse intervalo e ache a aceleração instantânea nesse instante. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Tem. Então vamos lá.
Vou achar a velocidade, componente da velocidade na direção x, quando o instante de tempo igual a 0 segundos. Isso aqui é 0. A componente da velocidade y no instante de tempo igual a 0 segundos. Isso aqui vezes 0 dá 0, dá 1 metro por segundo. 1,0 metro por segundo. A componente, né, do vetor velocidade na direção x para um instante de tempo igual a 2 segundos. Então isso aqui vai ser 2, então vamos reescrever 0,50 metros por segundo ao quadrado vezes 2,0 segundos. Corto segundo aqui com segundo ao quadrado. Então isso aqui vai dar 1,0 metro por segundo. E a componente do vetor velocidade no instante de tempo igual na componente y do vetor velocidade no instante de tempo 2 segundos. Isso vai ser 1,0 metros por segundo mais 0,075 metros por segundo ao cubo vezes 2 segundos ao quadrado. 2,0 ao quadrado. Corto segundo quadrado com esse cubo aqui. E aí vai ficar 4 vezes 0,75. 4 vezes 0,075. Que dá 0,3 com mais 1,3. Então isso aqui vai ser igual a 1,3 metros por segundo. Beleza. Agora ele quer saber velocidade média. Velocidade média vai ser igual a ΔV. O vetor velocidade média vai ser o ΔV sobre ΔT. Então, eu vou calcular por componentes. Então, eu tenho o x final e tenho o x inicial. Então, é isso menos isso. Esse cara é 0, então dá 1,0 metros por segundo. 1,0 metros por segundo na direção y. Agora, y final menos y inicial. Então, eu tenho 1,3 menos 1. Isso aqui vai ser igual a mais 0,3 metros por segundo na direção j. Então, esse é a variação da velocidade média. Quer dizer, o vetor velocidade média. Agora ele quer o vetor velocidade instantânea. Então, o vetor aceleração instantânea. Então, olha só. A aceleração na direção x, a componente na direção x vai ser a derivada da componente da velocidade na direção x com relação ao tempo. Né? Então, derivando isso aqui com relação ao tempo, vai dar 0,50 metros por segundo ao quadrado. E aqui, deixa eu pegar outra cor. A componente da aceleração na direção y vai ser a derivada da velocidade na direção y com relação ao tempo. Então, isso aqui vai ser igual a derivada de constante, é 0. Aqui, derivada desse cara aqui, 2 vezes 0,75 dá 1,5, 0,15. 2 vezes 0,075, isso dá 0,15. Então, dá 0,15 metro por segundo ao cubo, né, t. Beleza, então tem os componentes, então eu posso escrever meu vetor aceleração. O vetor aceleração, ele vai ser igual a componente na direção x, 0,50 metros por segundo ao quadrado na direção x, mais a componente na direção y, 0,15 metros por segundo ao cubo vezes t. E ele quer saber essa aceleração no instante 2 segundos. A aceleração, o vetor aceleração no instante 2 segundos vai ser igual a 0,50 e
mais 2 vezes 0,15 vai dar 0,30. 0,30 J com unidade metros por segundo ao quadrado. Então é isso. Então, dando sequência aqui de outro exercício, né, nós tínhamos a componente do vetor velocidade na direção y, na direção x. Nós calculamos a velocidade na direção x no instante de tempo zero e a velocidade na direção y no instante de tempo zero. Fizemos a mesma coisa para o instante de tempo 2, calculamos a variação dessas componentes e encontramos, né, o vetor velocidade média, que é esse cara aqui. Certo? Feito isso, ele pede aceleração. Para obter o vetor aceleração, nós derivamos, né, com relação ao tempo, tanto a componente da velocidade na direção x como a componente da velocidade na direção y. E obtivemos essas duas expressões. Com isso, nós obtivemos uma expressão, né, para a aceleração. Substituindo o instante de tempo igual a 2 segundos, nós temos a aceleração no instante 2 segundos, aceleração instantânea. Agora vamos falar um pouquinho sobre o movimento de projétil, né? Aquela equação que nós obtivemos, né, para o deslocamento na direção x e y, né, para o movimento uniforme, né, movimento não acelerado, que era, então, para a aceleração, né, o vetor aceleração igual a zero, né, nós temos as expressões x igual a x0 mais a componente da velocidade na direção x vezes o tempo, né, uma componente constante, y igual a y0 mais a componente da velocidade, apaga isso aqui, mais a componente da velocidade na direção y vezes o tempo, né? E para a direção z, z igual a z0 mais a velocidade na direção z vezes o tempo, né? E para a aceleração diferente de zero, né, nós temos aquelas equações, posição x vai ser uma posição inicial, mais uma componente da velocidade na direção x vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração na direção x vezes o tempo. E y, né, vai ser igual a uma posição inicial na direção y mais a componente inicial da velocidade na direção y vezes tempo, mais meio vezes a aceleração na direção y vezes o tempo. Né, se a gente escolher esse sistema de coordenadas tal que aqui seja g, né, aceleração de gravidade, e o sistema de coordenadas esteja crescendo, né, o y esteja aumentando para cima, e a aceleração da gravidade apontando para baixo, aqui ganha um sinal negativo. E a componente z vai ser uma posição inicial mais uma velocidade inicial na direção z vezes o tempo mais meio da aceleração na direção z vezes o tempo. E expressões para a velocidade. V na direção x vai ser uma velocidade inicial na direção x, né, mais a componente da aceleração na direção x vezes o tempo. A componente da velocidade na direção z vai ser uma velocidade inicial na direção z mais uma aceleração na direção z vezes o tempo. E a componente da velocidade na direção y vai ser uma velocidade inicial na direção y mais uma aceleração na direção y vezes o tempo. Né, nós fizemos para uma única direção, né, mas isso se replica para as 3 dimensões. Agora nós vamos trabalhar com problemas bidimensionais, né, que é o lançamento de projétil. Nesse lançamento de projétil, né, aqui nós temos uma representação de um canhão, né, disparando um projétil, certo? Com uma certa velocidade inicial, que pode ser decomposta, né, nas suas componentes, e ele está na direção y, sob a ação de uma aceleração, g, né? E na direção x, a gente considerando aqui um sistema ideal, sem atrito, ele está com uma velocidade constante, certo? Então,
na direção x, ele tem um deslocamento com velocidade constante, certo? E na direção y, a velocidade ela é função do tempo, né? Ela muda. Então, né, nós podemos usar para a direção x essa expressão aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar uma cor vermelha. Eu posso usar essa expressão aqui para estudar o movimento na direção x, né? E posso utilizar esta expressão aqui, né, só que modificada, para estudar o movimento na direção y. Tanto essa expressão aqui, quanto essa expressão aqui abaixo. Então, posso usar essas duas expressões. Lembrando que essa aceleração na direção y aqui vai ser, o módulo dela vai ser igual a menos, né, o valor da aceleração da gravidade g. Tá? Então, aqui vai ganhar um sinal negativo e a constante é uma constante igual a g, que a gente vai adotar 9,8. Tá? E qual que é o vínculo entre essas equações? É o seguinte: na hora que esse projétil ele sai daqui, né, aqui é a bala de um canhão, ele vai se deslocar, vai subir até a altura máxima e vai descer e vai parar. O que vai limitar, né, o tempo de deslocamento desse projétil? Vai ser a direção x, né? Então, na hora que o projétil ele sobe a altura máxima e desce, né, e encontra novamente a direção x, né, então o que vai limitar esse movimento vai ser o tempo de subida e descida, né, não a direção x. Então, essa grandeza aqui, o instante de tempo, para todas as equações, ela é equivalente, né? Então, essa vai ser o vínculo entre, quando você decompor o movimento, esse vai ser o vínculo entre as equações. Para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo aqui, né, que fala o seguinte: o motociclista maluco se projeta para fora da borda de um penhasco. Então, tem lá um penhasco, né? O motociclista está aqui, né? E ele se projeta para fora da borda do penhasco. Sua velocidade é horizontal, quer dizer, ele não está subindo nem descendo, a velocidade é totalmente horizontal. Tá? E possui módulo igual a 9 metros por segundo. Então, vamos já escrever essa velocidade aqui, a velocidade horizontal, componente na direção x, 9,0 metros por segundo. Ache a aceleração do motociclista, a distância da borda do penhasco e a velocidade depois de 0,50 segundos. Ele quer no instante 0,50 segundos. Tá? Então, esse é um deslocamento bidimensional, né? Eu posso decompor ele em duas componentes, né? Então, aqui eu vou escrever de outra cor, que o esperto ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair aqui da borda, vai andar, tá? Então, vamos fazer na direção, deixa eu ver se eu tenho mais espaço. Vamos fazer na direção x. Na direção x. O que eu tenho? X vai ser igual a x0 mais a velocidade inicial na direção x vezes o tempo. Então, a posição x eu vou considerar aqui como sendo a posição 0, tá? Então, vai ser 0 mais 9,0 metros por segundo vezes tempo. Pois bem, eu tenho duas variáveis, né, a variável x e a variável instante de tempo. Tenho duas variáveis, mas eu sei a variável instante de tempo. Então, o deslocamento em x vai ser igual a 9,0 metros por segundo vezes 0,50 segundos.
Então, deslocamento na direção x vai ser igual a 4,5 metros. Beleza. E na direção y? Na direção y, o que eu tenho? Eu tenho, ele parte com velocidade y igual a 0, né? Ele tem componente apenas na direção x, tem uma aceleração da gravidade, né? Que é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado na direção j. Então, a expressão que eu posso utilizar é y, vai ser igual a y0, mais velocidade inicial na direção y vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração na direção y vezes o tempo ao quadrado. Eu posso passar esse y0 para lá de cá, vai ficar y menos y0, eu vou chamar de ΔY, tá? A velocidade inicial é 0, então esse cara aqui não entra na conta. Isso vai ser meio vezes a aceleração. A aceleração é menos 9,8. Então, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o instante, que é 0,50 segundos elevado ao quadrado. Posso cortar esse segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. 9,8 vezes meio. Então, é 9,8 vezes meio, dividido por 2, né? 2,45. O deslocamento y vai ser igual a menos 2,45 metros. Então, ele está em queda, né? E vai se deslocar para baixo com um deslocamento 2,45 metros. Então, deixa eu ver aqui a pergunta. Ache a aceleração do motociclista, a distância da borda do penhasco e a velocidade. Vamos lá. A distância da borda. Eu vou chamar de ΔR. Vamos considerar a borda como sendo a origem, né? Como sendo aqui zero, zero. Tá? Então, aqui sendo a origem. Então, o deslocamento com relação à borda vai ser igual ao deslocamento x, né? 4,5 menos 0. Então, é 4,5 e menos 2,45 j metros. Ele quer também a aceleração do motociclista. A aceleração é uma constante, né? Então, a aceleração vai ser igual a 0i. Aqui eu preciso apagar. Aqui é negativo. Não é essa. Menos 9,8j metros por segundo ao quadrado. E a velocidade? A velocidade em x é uma constante, né, que é dada 9 metros por segundo, 9,0 metros por segundo. E a velocidade em y? A velocidade em y vai ser a velocidade inicial em y menos a aceleração da gravidade vezes o instante de tempo. A velocidade inicial é 0 menos 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes o instante de tempo, que é 0,50 segundos. Corto quadrado com segundo, então é 9,8 dividido por 2, 4,9. Então a componente da velocidade na direção y será 4,9 metros por segundo. Isso. Então eu tenho que o meu vetor velocidade, ele vai ser igual a 9,0 i, né, no instante, 0,50 segundos.
mais, é menos, eu esqueci de sinal aqui, então aqui é menos 4,9 J metros por segundo, né? Isso aqui para T igual a 0,50 segundos. Né? No instante de tempo, 0,50 segundos. Outro exemplo, uma bola de beisebol deixa o bastão do batedor com uma velocidade inicial de 37 metros por segundo, um ângulo, né, de 53,1 graus. Então, a bola vai partir daqui, né, com uma velocidade inicial e com um ângulo de 53,1 graus. Beleza. Local onde a aceleração da gravidade G é igual a 9,80 metros por segundo ao quadrado, né, na direção J. Então aqui é negativo. Ache a posição da bola, o módulo, direção e sentido de sua velocidade para t igual a 2 segundos. Então vamos pegar outra cor de caneta aqui para ficar mais fácil. Vermelho. Vamos lá. Então vamos por parte. Ele acha a posição da bola no instante de tempo 2 segundos. Na direção X, então vamos lá, vou fazer aqui embaixo. Na direção X, o que eu tenho? Que é a posição inicial. A posição vai ser a posição inicial. Eu vou considerar esse cara como sendo 0. A bola saiu da origem. Mais a componente da velocidade na direção x, né, que é essa componente aqui, que é V0 cosseno de 53 graus. Então é V0 cosseno de 53 graus. Vezes o instante de tempo. Né? Então a posição x vai ser, a velocidade inicial vai ser um 37,0 metros por segundo, vezes o cosseno de 53 graus, vezes o instante de tempo, que é 2 segundos. Posso cortar segundo com segundo e fazer essa conta. Deixa eu só mudar a calculadora aqui, que ela está em radianos. Mod degree. Vamos lá. Cosseno de 53, então é 37 vezes cosseno de 53 vezes 2. Uma coisa deu errado. 53 cosseno vezes 37 vezes 2. 44, então a posição x vai ser igual a 44,5 metros. Né? Agora vamos fazer isso mesmo para a posição y. Espera aí, vamos lá. Acha a posição da bola, o módulo, direção e sentido de sua velocidade. Então, primeira posição. Então, para direção y. Então, y vai ser igual a y0 mais v0y vezes o instante de tempo. Aqui eu já vou colocar o sinal negativo, meio, vezes a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. A componente da velocidade na direção x é v0 cosseno de 53. A componente y é v0 seno de 53 graus. Então, vou falar que a posição y inicial é igual a 0. Então, y vai ser igual
a V0, que é 37, vezes o seno de 53 graus, vezes o instante, que é 2 segundos, menos meio, vezes 9,8, vezes 2 segundos ao quadrado. Pessoal, aqui eu omiti a unidade, mas a gente não precisa se preocupar que está no sistema internacional, a resposta vai ser dada em metros. A posição Y vai ser igual a 37 vezes o seno, 53 vezes 2 é 59,1 menos 2 vezes 9,8, 19,6. Tá, então 59,1 dá 39,5 metros. Essa é a posição, tá? Ele também quer saber a velocidade, né? A velocidade Vy vai ser igual a V0y menos GT. Vy vai ser a velocidade inicial. A velocidade inicial 37,0 metros por segundo vezes o seno de 53 graus, 53,1. Nossa. Depois vocês corrijam aqui, eu estou pondo 53, mas 53,1. Então é 37 vezes o seno de 53,1 menos 9,8 vezes um instante de tempo, 2 segundos. Não deve dar muita diferença, não. Aqui é metros por segundo ao quadrado, aqui é segundo. Corta aqui quadrado no segundo. Então eu tenho aqui a componente da velocidade na direção y, será 37 vezes o seno de 53,1 dá 29,6 metros por segundo menos 9,8 vezes 2, 19,6 metros por segundo. Então isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Beleza. Aí ele quer saber a direção, né? Esse projétil ainda está subindo, essa bola ainda está subindo, né, com velocidade, né? Então, qual que vai ser o vetor velocidade da bola? Ela vai ser na direção x 37 vezes o cosseno de 53,1 dá 22,2 na direção y e 10 na direção j. Isso em metros por segundo. Ele quer saber o módulo. O módulo do vetor velocidade vai ser igual a raiz quadrada, né, do quadrado das componentes. Então, 22,2 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser dado em metros por segundo. Então, 22,2 ao quadrado mais 10 vai dar 100 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada disso, 24,3.
metros por segundo. E o ângulo, né, a gente tem aqui ele ainda está subindo. Né, nós temos aqui uma componente x e uma componente y. E essas duas componentes vão dar um vetor velocidade com um ângulo em relação a x. Θ aqui vai ser o arco tangente da componente y, né, o cateto oposto, sobre a componente x. Ou seja, isso é o arco tangente. A componente y é 10 e a componente x 22,2. Aqui vai estar metro por segundo por metro por segundo, vai cancelar, vai ficar dimensional. Então, 10 dividido por 22,2. E aí eu tiro o arco tangente disso. Dá 24,2 graus. Beleza. Depois da letra B, calcule o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima de sua trajetória e ache a altura máxima nesse ponto. Então, o projétil ele vai, considerando apenas a direção y, né, a bola, ele vai sair de uma altura, vai subir até a altura máxima, vai chegar aqui com Vy igual a 0, né, ele vai parar e vai descer, né. O que está atuando sobre essa bola? A força-peso, e essa força-peso faz com que ela seja acelerada pela aceleração da gravidade. Então, tem um G aqui para baixo. Certo? Então, como que eu calculo a altura máxima? A altura máxima, eu posso usar essa expressão aqui, ó, Vy é igual a V0y menos GT. Eu vou achar o instante que ela vai ter na altura máxima, porque esse Vy vai ser igual a 0. Então, 0 vai ser igual a V0 vezes o seno, né, do ângulo, que é 53,1, menos 9,8 vezes t. E disso aqui, eu acho o instante de tempo. Então, será V0 é 37. Então, 37 vezes o seno de 53,1, isso dividido por 9,8. O tempo ele vai demorar 3 segundos, 3,0 segundos para chegar na altura máxima. O que ele quer saber? Calcule o tempo para atingir a altura máxima de sua trajetória e ache a altura máxima. Beleza. A altura máxima, y, é y0 mais v0y menos vezes o tempo, menos 9,8 dividido por 2, né, meio vezes 9,8, vezes o instante ao quadrado. Então isso aqui será igual, né, eu vou falar que esse cara aqui é 0, então v0y é 37 vezes o seno de 53 vezes o instante de tempo 3 segundos menos 9,8 dividido por 2 vezes 3 ao quadrado. Então, vai ficar 37 vezes o seno de 53,1 vezes 3 menos 4,9 vezes 3 vezes 3. É 44,7. Aproximadamente 44,7 metros. Essa é a altura máxima. Mas o que ele quer saber? Não. Aí isso acabou. E o alcance horizontal? O alcance horizontal, esse problema é interessante porque ele não fala a altura que ele partiu nem a altura que ele chegou, né? Então, a gente pode falar que essa bola de beisebol ela saiu de uma altura igual a 0
subiu a altura máxima, desceu a uma altura igual a zero. Né? Ela fez essa trajetória aqui. Ela subiu e desceu. Tá? E a altura é a mesma. Né? Então, o tempo que ele levou para subir até a altura máxima é igual ao tempo que ele levou para descer até ao ponto de origem. Então, a gente não precisa recalcular o instante de tempo, basta multiplicar, né, esse intervalo de tempo aqui por 2. Mas vamos fazer uma conta aqui para confirmar se isso aqui é verdade. Né? E isso também é válido se a altura for diferente. Vou tentar achar um espaço aqui. Só mudar a cor. Na próxima vez eu vou soltar mais espaço. Eu posso usar essa expressão aqui, né? Então, ó, eu saí de uma altura igual a zero, fui para uma altura igual a zero, né? Parti com uma velocidade y, que é v0, né, 37, vezes o seno de 53,1, né? Vezes um instante de tempo, e menos meio vezes 9,8 vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Né? Eu posso dividir todo mundo por t, né? E aí eu vou desaparecer com isso aqui. E aí eu tenho aqui, né, que t vai ser igual a 37,0 seno de 53,1 dividido, aqui dá por 4,9. E aí eu vou encontrar 37 vezes o seno de 53,1 dividido por 4,9. Deu 6, alguma coisa. Deu aproximadamente 6,0 segundos. Né? Eu fiz isso porque pode ser que ele caia, né, numa posição final diferente da posição inicial. Então esse número aqui vai mudar. Né? Então facilita para vocês. Então ele quer o alcance horizontal. Não, a direção horizontal, né, é um deslocamento com velocidade constante. Então x vai ser igual a x0 mais a velocidade na direção x, que é v0 cosseno de 53,1 vezes o instante, o intervalo de tempo. Então, esse cara aqui eu considerei como sendo zero. Então, isso aqui vai ser a velocidade inicial, 37, vezes o cosseno de 53,1 vezes o intervalo, 6,0. A unidade aqui vai estar no incidente internacional, né, em metros. Então, é 37 vezes o cosseno de 53,1 vezes 6. Deu 133,3 metros. 133,3 metros. Joia? Então essa é a letra C. E aí encerra o nosso exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento circular. Então, o movimento circular funciona da seguinte forma. É o circular uniforme. Tá? Quando a gente tem essa velocidade aqui, que o veículo está fazendo a curva, ela é constante. Então, se o veículo ele sai desse ponto aqui e vai para esse ponto, ele desenvolve um deslocamento ΔS, né, um arco S, que é dado pelo ângulo, né, vezes o rádio. Tá joia? Então, esse veículo, ele considerado como uma partícula, né, não estamos considerando massa ainda, ele se desloca ao longo dessa circunferência, né, e cujas relações entre o arco, né, que ele desenvolve está se relacionando com o ângulo, né, deslocamento, θ vezes R. Tá certo? Se esse deslocamento, né, ΔS, ocorre ao longo do intervalo de tempo, nós temos a velocidade. Né? A velocidade vai ser igual a ΔS, ΔT. Né? Então vamos para o próximo slide. Agora vamos à seguinte situação. Né?
O veículo, a partícula, ela está num movimento circular uniforme, né? Ela faz um deslocamento delta φ, né? E com esse deslocamento delta φ, ele faz um deslocamento ΔS, um arco ΔS, né? Vamos supor que no ponto 1, né, ele está com um vetor velocidade V1, né, e no ponto 2 ele está com vetor velocidade V2. Esses vetores, né, são diferentes porque eles apontam em direções diferentes, né? Porém eles têm um módulo igual, tá? O módulo do vetor V1 é igual ao módulo do vetor V2. Tá joia? Então a gente pode fazer, por exemplo, eu posso pegar esse triângulo aqui, ó, esse vetor V1, né, transladar ele lá para o outro lado, para eu analisar ele de forma melhor, né? Posso pegar esse cara aqui, translado ele para cá, pego esse outro aqui, translado para cá, e calculo o meu vetor, né, variação de velocidade, né, que seria o V2 menos V1, ΔV, né? Agora, se eu fizer uma comparação de triângulos, né, esse triângulo aqui ele é um triângulo semelhante a esse daqui, né, do arco deslocado. Então, se eu comparar os dois triângulos, eu tenho que ΔV sobre V1, né, é a mesma coisa que ΔS sobre R. Né, ΔS, o deslocamento sobre R. Dessa relação aqui, eu tenho que ΔV, né, isolo aqui o ΔV, isso vai ser V1 ΔS sobre R. Se eu quiser achar a aceleração, né, a aceleração é ΔV sobre T, né, aceleração média. Então, vai ser esse V1 sobre R, ΔS sobre ΔT, mas ΔS sobre ΔT é o próprio V, né? E aí, eu usando essa igualdade aqui, falando que o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, e representando apenas tirando a seta aqui do vetor, né, para um instante de tempo igual a zero, eu tenho que a aceleração vai ser o limite de ΔT tendendo a zero de V1 sobre R, que pode sair para fora aqui desse limite, ΔS, ΔT, né? Então vai ficar essa expressão, e isso nada mais é que a velocidade. Então a aceleração, né, que aponta para o centro, né, a aceleração radial, ela é dada pela velocidade ao quadrado, né, velocidade tangente ao quadrado dividido por R, tá certo? Então essa é uma expressão interessante. Então, ao longo de um movimento circular, né, uniforme, com velocidade constante, a aceleração radial ela vai ser V ao quadrado sobre R. Né? A aceleração radial também é chamada de aceleração centrípeta, que ela aponta para o centro. Né? Se a gente pega um círculo completo, né, o comprimento do círculo é 2π vezes R. Né? Se a gente desloca esse comprimento ao longo de um período de tempo t, né, nós podemos definir uma velocidade para a partícula dar uma volta completa, que é 2πr sobre t, sobre período de uma volta. Então, disso nós podemos tirar outra expressão, né, que é a aceleração radial agora em função do período, e não mais em função da velocidade, que é 4π ao quadrado r dividido pelo período ao quadrado. Lembrando que o período é o tempo necessário para a partícula desenvolver um ciclo completo. E aí tem um exemplo. Né? Um carro esportivo possui aceleração lateral, né, de 0,96 g. Então a aceleração radial desse carro é igual a 0,96 vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, 0,96 vezes 9,8 dá 9,41 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Isso representa a aceleração centrípeta máxima sem que o carro deslize para fora de uma trajetória circular. Se o carro se desloca a uma velocidade de 40 metros por segundo, uma velocidade tangente, 40 metros por segundo, qual é o raio mínimo da curva que ele pode aceitar? Né? Suponha que essa curva não possui inclinação lateral. Então, vamos voltar aqui. Né? A expressão aceleração radial é V2 sobre R. Então, R
é igual a velocidade ao quadrado dividido pela aceleração radial. Então, isso aqui vai ser 40 metros por segundo ao quadrado, não, 40 metros por segundo elevado ao quadrado, dividido pela aceleração radial, que é 9,41 metros por segundo ao quadrado. Eu posso cortar esse segundo ao quadrado com esse segundo ao quadrado, né? E aí, eu vou ficar com 40 ao quadrado, dividido por 9,41. Dá 170, aproximadamente 170, aqui metro quadrado dividido por metro, metros. Esse é o raio mínimo da curva. Quando o movimento circular não é uniforme, né, a velocidade tangente ela muda ao longo do tempo, né? Então, o veículo aqui, além de uma aceleração radial, ele tem também uma aceleração tangente, certo? Nós podemos calcular, né, o movimento desse veículo com as seguintes expressões. A expressão para aceleração radial não modifica, né? Mas a aceleração tangente ela é dada por essa expressão, é a derivada da velocidade com relação ao tempo, né? A velocidade tangente, que é essa mesma velocidade aqui em cima. Então, quer dizer, eu vou precisar calcular a aceleração radial num instante. Então, para calcular a aceleração radial num instante, eu preciso saber a velocidade naquele instante, né? Essa velocidade aqui agora é a função do tempo. Calcula a velocidade naquele instante para achar a aceleração radial. E a aceleração tangente vai ser a derivada dessa velocidade com relação ao tempo. Vou falar um pouquinho de velocidade relativa, né, para finalizar essa aula, que está um pouquinho comprida. Vamos pensar na seguinte situação, né, para exemplificar a questão da velocidade relativa. Aqui nessa figura, nós temos uma passageira, né, que se desloca ao longo do eixo X, né, num trem. Esse trem ele é chamado de referencial B. Do lado de fora do trem tem um ciclista que está parado, né? Então, o exercício fala o seguinte: uma mulher caminha com velocidade de 1 metro por segundo, né, no interior do trem, que se move com velocidade de 3 metros por segundo. Qual é, né, a mulher? Ela se desloca para cá, né? E o trem se desloca para cá, certo? Então, qual é a velocidade da mulher? Vai depender, né, de qual referencial a gente está trabalhando. Por exemplo, em relação a um passageiro dentro do trem, a velocidade da mulher é 1 metro por segundo. Uma pessoa parada lá de fora, o ciclista, por exemplo, né, as velocidades elas vão se somar, 4 metros por segundo, né? Então, cada observador equipado com uma régua e um cronômetro, ele vai ter, né, uma velocidade, depende do seu referencial, né? Então, nós podemos relacionar, ter uma relação aqui dessas velocidades, né? Dado aqui o referencial A, né, que é o referencial do ciclista, certo? E o referencial B, que é o referencial do trem, certo? Aqui, né, nós temos que VBA é a velocidade do trem relativa ao ciclista, né, e a posição da passageira relativa a ambos os referenciais, né. Eu tenho aqui a posição da passageira, né, com relação ao trem, né, ela é dada por X, né, passageira com relação ao trem. O referencial da passageira com relação ao observador externo, né, o ciclista, é o referencial da passageira com relação a, que é dado pela soma do referencial B com relação a, mais o referencial da passageira com relação a B, que é essa expressão aqui, tá certo? Se eu tomo a derivada dessa expressão com relação ao tempo, tem as velocidades relativas, né, a velocidade da passageira com relação ao referencial A vai ser igual à velocidade da passageira com relação ao referencial B, mais a velocidade do referencial B com relação à velocidade do referencial A. Né, que substituindo os valores, né, a velocidade da passageira com relação ao referencial B é 1 metro por segundo,
a velocidade do referencial B com relação ao referencial A, 3. Então, substituindo aqui, eu tenho que a velocidade da passageira com relação ao referencial A é a soma dos dois, como a gente viu anteriormente. Aí tem um exemplo. Então, esse exemplo fala o seguinte, né, você está dirigindo do sul para o norte, né, por uma estrada retilínea de 2 pistas com velocidade constante de 88 km por hora. Então, você está saindo do sul indo para o norte, certo? Com uma velocidade igual a 88 km por hora. Um caminhão se aproxima de você em sentido contrário, com uma velocidade constante de 104 km por hora. Então, tá aqui, ele está na outra pista, no sul e norte, e aqui a velocidade, ela vai ganhar um sinal negativo, né? 104 km por hora, né? Essa aqui eu vou chamar de velocidade de um veículo, essa aqui é a velocidade de um caminhão, a velocidade do veículo é com relação à terra, e a velocidade do caminhão é com relação à terra. A qual velocidade do caminhão em relação a você? Qual é a velocidade do caminhão em relação a você? Então ele quer saber qual que é a velocidade do caminhão com relação a você, né? Então vamos voltar aqui atrás, né? Essa aqui é a nossa expressão, né? A velocidade, né, do ponto P em relação ao A, né, que o ciclista está parado. Então, quer dizer, o ponto P está se movendo com relação ao A. Então, nessa situação aqui, nós temos a velocidade do caminhão com relação à terra que está parada. Isso vai ser igual à velocidade do caminhão com relação a você, mais a velocidade, sua velocidade com relação à terra, né? Você está interessado em encontrar este valor, né? Então eu vou passar esse cara para cá negativo, então eu tenho que a velocidade do caminhão com relação a você, isso vai ser a velocidade do caminhão com relação à terra menos a velocidade do seu veículo com relação à terra. Então isso aqui vai dar velocidade do caminhão com relação à terra menos 104 km por hora, menos a sua velocidade, 88 km por hora. Então, pegando uma calculadora aqui, 104 mais 88, isso vai dar 192. Então, essa velocidade é negativa, de acordo com o sistema de referência escolhido, vai dar 192 km por hora. Depois, letra B. Qual sua velocidade em relação à do caminhão? Aí é só trocar o sinal, né? Se a velocidade do caminhão com relação a você é igual a menos 192 km por hora, a velocidade de você com relação ao caminhão vai ser positiva, 192 km por hora. Voltando aqui, letra C. Como as velocidades relativas variam depois que o caminhão cruzar com você? Então, depois que o caminhão cruzar, então vamos lá. Eu estou aqui descendo, agora eu estou indo embora, né? Aqui é sul, desculpa, aqui está errado. Eu estou indo embora, né? Então é aqui em cima, que é sul, aqui é norte, né? A velocidade minha continua positiva, né? Então a velocidade do veículo com relação à terra, e o caminhão está indo embora aqui, velocidade do caminhão com relação à terra, né? É negativo. Depois que eles cruzam, né? Aqui é norte, aqui é sul, a situação fica a mesma, né? As duas velocidades são as mesmas. Tá joia? Dando sequência, vai ter situações que a gente vai precisar trabalhar com velocidade relativa, né? No sistema de mais dimensões, né? Como exemplo aqui, eu tenho um sistema bidimensional, né? No qual a passageira ela está se deslocando aqui numa direção X, tá certo?
o trem está se deslocando numa direção y e o ciclista está em repouso, tá? Então, ao invés de eu trabalhar com as quantidades escalares, eu vou trabalhar com os vetores, né? E as velocidades resultantes, elas vão ser dadas pela soma dos vetores. Então, por exemplo, eu tenho a velocidade da passageira em relação ao trem, né, nessa direção aqui, e aqui eu tenho a velocidade do trem com relação ao ciclista que está parado. A velocidade resultante é a soma das duas, a soma vetorial das duas, que vai ser dada aqui por 3,2 metros por segundo. Tá joia? Então é isso, muito obrigado, pessoal.